O Pacto do Pintor. Havia um pintor talentoso chamado Gabriel. Ele possuía um dom único para a arte, mas apesar de suas habilidades excepcionais, suas obras permaneciam relegadas ao anonimato. Anos de esforço e dedicação não renderam frutos, e Gabriel se encontrava cada vez mais frustrado com a falta de reconhecimento. Desesperado e disposto a qualquer coisa para alcançar a fama que tanto almejava, ele começou a buscar soluções alternativas. Em suas pesquisas, ele se deparou com uma lenda sombria sobre um pacto de sangue com o demônio. Segundo a história, aqueles que estabeleciam um pacto com o demônio obtinham sucesso instantâneo em sua arte, mas a um terrível custo. Movido pela ambição, ele decidiu se arriscar. Em uma noite sombria, ele reuniu os materiais necessários e realizou o ritual macabro. Com uma adaga afiada, ele cortou a palma de sua mão e deixou que seu sangue gotejasse sobre um pergaminho antigo, assinando seu nome em um contrato infernal. No dia seguinte, Gabriel acordou com uma sensação de poder. Mal sabia ele que sua vida estava prestes a sofrer uma transformação drástica. Ao sair de casa, ele sentiu uma energia diferente no ar, como se algo poderoso estivesse atraindo a atenção das pessoas ao seu redor. Ao chegar ao seu estúdio, Gabriel foi recebido com uma surpresa extraordinária. Sua caixa de entrada de e-mails estava repleta de convites de galerias de arte renomadas, todas interessadas em expor suas obras. Ele mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Seus quadros, que antes eram ignorados e negligenciados, agora eram objeto de fascínio e desejo incontrolável. Os críticos de arte começaram a comentar sobre o talento singular dele. Suas pinturas eram descritas como obras-primas que transcendiam os limites do comum. Os elogios eram incessantes, destacando a originalidade, a técnica impecável e a profunda expressão emocional presentes em cada pincelada. As galerias de arte disputavam o privilégio de expor suas obras, oferecendo contratos lucrativos e oportunidades exclusivas. Gabriel se viu em um redemoinho de sucesso e reconhecimento, seu nome agora era sinônimo de genialidade artística. Ele se tornou um fenômeno da noite para o dia, encantando críticos, colecionadores e amantes da arte. As exposições de Gabriel se tornaram eventos concorridos, atraindo multidões de admiradores ávidos por apreciar suas pinturas pessoalmente. Cada vernissage era uma celebração da criatividade, com conversas animadas, aplausos calorosos e olhares maravilhados diante de suas obras. Os quadros dele eram vendidos por valores exorbitantes, seus compradores disputavam cada obra como uma preciosidade única. As pessoas ficavam fascinadas com a maneira como as pinturas pareciam emanar vida e evocar uma infinidade de emoções. Era como se as telas tivessem uma aura hipnótica, cativando todos que as contemplavam. Com sua nova fama, Gabriel adquiriu uma vida luxuosa. Ele se mudou para uma mansão impressionante, cercada por jardins exuberantes e obras de arte de outros renomados artistas. Sua agenda estava repleta de compromissos, desde entrevistas em programas de televisão até encontros com colecionadores influentes. Ele se tornou um ícone da arte contemporânea, um símbolo de sucesso e talento incomparável. No entanto, enquanto ele desfrutava do êxito e do reconhecimento, a sombra do pacto que havia feito com o demônio pairava sobre ele. Ele sabia que havia um preço a ser pago pela fama que conquistara. A cada obra que produzia, ele sentia a pressão de incluir elementos sinistros, cada tela que ele criava precisava conter um elemento obscuro, uma representação do mal que consumia sua alma. No início, as inclusões sutis passavam despercebidas pelo público, mas à medida que sua fama crescia, os observadores começaram a perceber a presença perturbadora nas pinturas. Olhares sinistros, figuras grotescas e sombras assustadoras invadiam suas obras, emanando um sentimento de angústia e horror. Gabriel sentia-se preso em um ciclo vicioso. O sucesso alimentava sua ganância, mas o preço exigido por cada tela consumia sua paz interior. Ele se tornou um escravo de sua própria arte, sempre em busca de novas formas de incluir elementos aterrorizantes para satisfazer o demônio. A pressão e o tormento mental começaram a corroer a sanidade de Gabriel. Noites sem sono e visões perturbadoras assombravam seus pensamentos.
Ele se via cercado por figuras sombrias que pareciam ganhar vida nas telas, sussurrando-lhe segredos nefastos e recordando-o do pacto que havia feito. A vida de Gabriel começou a desmoronar à medida que a linha entre o real e o sobrenatural se tornava cada vez mais tênue. Seus relacionamentos se dissolviam, sua saúde se deteriorou e a angústia o consumia dia após dia. Ele havia vendido sua alma pela fama, o preço era alto demais. Em um momento de lucidez, Gabriel percebeu que estava preso em um ciclo sem fim. Ele precisava se libertar do pacto que havia feito, mas sabia que isso não seria uma tarefa fácil. O demônio não desistiria facilmente de sua alma. Determinado a se redimir e reencontrar a paz, Gabriel mergulhou de cabeça em seu processo criativo. Ele transformou seu estúdio em um santuário de expressão, onde as tintas se misturavam e as pinceladas ganhavam vida própria. Cada obra era uma manifestação visceral de seu arrependimento e uma tentativa desesperada de quebrar as correntes que o aprisionavam. Ele trabalhava sem descanso, absorvido por uma energia sobrenatural que o impulsionava. Seu corpo e mente mergulharam em um transe artístico, onde o tempo parecia não existir. Cada movimento era uma batalha contra as forças obscuras que o assombravam, uma tentativa de transferir sua dor e angústia para a tela. À medida que a pintura final tomava forma, Gabriel sentia uma mistura de esperança e apreensão. Ele sabia que aquela obra seria seu teste final, o momento em que ele desafiaria o próprio demônio que o havia seduzido. Cada detalhe, cada traço, era carregado de intenção e significado. A tela se tornou um portal para sua alma. Gabriel expressou sua agonia, suas lágrimas e seu desejo fervoroso de libertação através das cores e formas que se materializavam diante dele. Cada gesto diante da tela era um grito silencioso, um clamor pela redenção. No momento em que a pintura foi concluída, uma aura de energia pulsante envolveu a sala. O demônio emergiu do mundo das sombras, seu sorriso perverso refletindo a certeza da vitória. No entanto, Gabriel estava preparado. Ele havia colocado toda a sua fé e determinação naquele trabalho. Com a assinatura final na tela, Gabriel proferiu uma oração silenciosa, um apelo desesperado aos poderes superiores que ele acreditava existir. Então, algo extraordinário aconteceu. Uma luz intensa irrompeu da pintura, envolvendo o demônio em seu brilho radiante. O demônio tentou resistir, mas era impotente diante daquela energia redentora que emanava da obra de arte. Com um grito de derrota, ele foi sugado para dentro da própria pintura, aprisionado para sempre naquele mundo paralelo criado pelas mãos de Gabriel. A sala ficou imersa em um silêncio solene. Gabriel, ofegante e exausto, finalmente sentiu a paz que tanto buscava. A sensação de libertação era avassaladora. Ele havia triunfado sobre as trevas, rompendo os laços que o mantinham cativo. A partir desse momento, as obras dele tomaram uma nova direção. Elas se tornaram uma celebração da vida, da superação e da redenção. Sua paleta de cores se expandiu, revelando tons vibrantes e vivos que refletiam a esperança e a beleza que agora habitavam seu coração. As exposições dele ganharam um novo significado. Seus quadros, agora repletos de luz e renascimento, tocavam as almas dos espectadores. As pessoas se sentiam inspiradas e transformadas ao contemplar suas obras, como se também tivessem participado de uma jornada de redenção. A história de Gabriel espalhou-se rapidamente, tornando-se uma lenda entre artistas e apreciadores de arte. Seu pacto sombrio e sua batalha pela redenção eram contados como uma prova de que mesmo nas profundezas mais obscuras, a luz pode encontrar um caminho. Ele encontrou sua paz, mas as marcas daquele pacto jamais se apagariam completamente. As sombras de suas pinturas, sutis e enigmáticas, eram um lembrete constante do preço que ele pagará por seu talento e da jornada que o havia transformado. Hoje, as obras de Gabriel são reverenciadas como um testemunho de sua resiliência. Elas são um convite para aqueles que as contemplam, uma oportunidade de refletir sobre suas próprias batalhas internas e sobre a busca por redenção e transformação. A história de Gabriel, o pintor que fez um pacto de sangue com o demônio,
mas encontrou a libertação através de sua arte, ecoando para sempre como uma lembrança poderosa de que cada um de nós tem o poder de transcender nossos demônios internos e encontrar a luz, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. O pacto havia sido quebrado. Gabriel finalmente estava livre do demônio que havia assombrado sua vida por tanto tempo. O preço pago por sua fama foi alto, mas sua luta e redenção o tornaram uma figura trágica e inspiradora. A premonição do ônibus 666. Era uma noite sombria e fria, e Lucas se encontrava em seu pequeno apartamento, lutando contra o cansaço para conseguir dormir. No entanto, quando finalmente fechou os olhos, seu sono foi invadido por um terrível pesadelo. No sonho, ele teve uma visão horrível. A noite era envolta em escuridão e o ar pesado de agonia. O ônibus se arrastava pela estrada sinuosa, rumo à tragédia iminente. Os gritos desesperados ecoavam dentro daquele veículo, prenunciando o horror que se desdobraria. Lucas observava a si mesmo entre os passageiros, aprisionado em um pesadelo insuportável. O coração dele martelava dentro do peito, enquanto via o destino sinistro se desenrolar diante de seus olhos. O suor frio escorria por sua testa enquanto ele se via preso em um pesadelo sem fim, sem qualquer possibilidade de escapar daquele destino que o aguardava no fim daquela estrada sombria, onde todos os passageiros encontravam um destino trágico. O coração dele disparou enquanto ele observava a si mesmo entre as vítimas, preso naquele amontoado de metal retorcido. Assustado e suando frio, ele acordou. O terror da premonição o abalou profundamente, e ele não conseguia tirar aquelas imagens macabras de sua mente. No dia seguinte, estava marcado para fazer uma viagem de ônibus para visitar sua família, mas a angústia o dominava e uma dúvida paralisante se instalou em seu coração. Mesmo com o coração apertado e a sensação de que estava brincando com a própria vida, ele decidiu não embarcar naquele ônibus. Ele pensou que poderia estar apenas alimentando um medo irracional, mas preferiu não correr o risco. Horas depois, ao ouvir as notícias na televisão, seus olhos se arregalaram de horror. O ônibus que ele deveria ter pegado estava envolvido em um acidente terrível exatamente como o que havia sonhado. Não houve sobreviventes. O alívio inicial por estar vivo foi rapidamente substituído por um sentimento de pavor. Parecia que a morte tinha uma dívida com ele, uma dívida que queria cobrar. Em uma noite escura, ele avistou uma figura sombria na esquina da rua, uma representação sinistra da morte. Sem rosto, mas emanando uma presença aterradora. Era como se a própria escuridão estivesse lhe seguindo, espreitando nas sombras. A partir daquele momento, a vida de Lucas se tornou uma fuga desesperada. A morte parecia estar em todo lugar, sempre próxima, sempre ameaçadora. Em cada esquina, em cada rosto desconhecido, ele via aquele vulto sinistro. Seus pesadelos aumentaram, revelando mais visões de morte e desespero. Ele buscou ajuda, mas ninguém acreditava em sua história. Os poucos que o escutavam o consideravam louco ou paranoico. Isolado e assombrado, ele se viu mergulhando em uma loucura crescente, uma paranoia que corroía sua mente. A morte não o atingia fisicamente, mas sua presença o sufocava emocionalmente, corroendo sua sanidade dia após dia. Ele começou a duvidar de sua própria existência e questionava se estava, de fato, vivo ou se já tinha cruzado para o outro lado. Em um momento de desespero, ele decidiu confrontar a morte em um último ato de coragem. Ele vagou por lugares abandonados e sombrios, gritando desafios ao vazio. A figura sinistra não respondia, mas a sensação de ser observado apenas aumentava. As consequências de Lucas não ter morrido naquele acidente terrível foram além do imaginável, criando uma distorção no tecido da realidade. O equilíbrio natural foi rompido, e eventos imprevistos começaram a ocorrer ao redor dele. O tempo parecia se curvar e dobrar, criando paradoxos e eventos fora de ordem. As linhas do destino foram embaralhadas, e o passado, presente e futuro se misturaram de forma caótica. A morte, furiosa por ter sido privada de sua presa, agora buscava reaver o que considerava seu.
Ela perseguia Lucas incansavelmente, tentando reverter o curso dos acontecimentos e corrigir a distorção no fluxo do tempo. Cada passo dele era seguido de perto pela presença sombria, que tentava corrigir o erro e restaurar a ordem natural. Lucas, por sua vez, enfrentava um dilema angustiante. Ele desejava viver, mas a cada momento de sua existência prolongada, acidentes sem sentido começaram a acontecer, possivelmente uma tentativa da morte de concluir o que deveria ter ocorrido no ônibus 666. Os dias se passaram e a perseguição implacável da morte continuava. Ele parecia destinado a escapar de situações fatais, uma após a outra, de maneira inexplicável. Cada acidente evitado deixava-o ainda mais assombrado e confuso, pois ele não tinha controle sobre essas miraculosas escapadas. Em uma tarde chuvosa, ele caminhava distraído pelas movimentadas ruas da cidade. Sem perceber, ele quase foi atropelado por um motorista desatento, mas um estranho puxou-o para trás segundos antes do impacto fatal. Lucas olhou para trás, mas o desconhecido já havia desaparecido na multidão. Na semana seguinte, enquanto trabalhava em seu escritório, uma explosão aconteceu em um prédio próximo. Estilhaços voaram por todo lugar, mas por algum motivo, um objeto pesado caiu sobre a mesa dele, protegendo-o dos destroços voadores que poderiam tê-lo ferido gravemente. Ele decidiu embarcar em uma viagem de trem para um destino que havia planejado há algum tempo. Contratou um táxi para levá-lo à estação de trem mais próxima. No entanto, o destino tinha outros planos para ele. No caminho para a estação, o táxi em que Lucas estava se envolveu em um pequeno acidente de trânsito. Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido, mas o tempo necessário para resolver a situação atrasou ele o suficiente para perder o trem que pretendia pegar. Desapontado e frustrado com a situação, retornou para casa e decidiu adiar sua viagem para outro dia. À noite, enquanto assistia ao noticiário na televisão, viu algo chocante. O trem em que ele deveria estar a bordo havia saído dos trilhos em algum ponto do trajeto, resultando em uma terrível catástrofe com várias vítimas fatais. Ele percebeu que por causa do acidente de trânsito que o fez perder o trem, escapou por pouco de uma possível tragédia. Mais uma vez, Lucas escapou ileso, sem compreender como aquilo era possível. Contudo, ele sabia que não tinha qualquer controle sobre esses eventos. A sensação de estar sendo manipulado por uma força maior o atormentava dia e noite. Ele se perguntava se essas fugas milagrosas eram uma espécie de maldição, uma punição por ter escapado da morte no acidente daquele ônibus em seu pesadelo. A cada acidente evitado, sua paranoia aumentava. A morte estava ao seu encalço, mas ele sempre escapava nos momentos mais críticos. Seus pesadelos se intensificavam, revelando visões de morte e destruição que pareciam se alimentar de sua angústia. Em um dia sombrio e nebuloso, Lucas se viu em uma encruzilhada. A morte o cercava, cada vez mais implacável. A sua luta por sobrevivência se tornava cada vez mais inútil. Ele não conseguia viver em paz e nem encontrar uma maneira de escapar dessa situação sobrenatural. Enquanto ele permanecia trancado em sua casa, cada vez mais isolado e paranoico, começou a notar que coisas estranhas aconteciam ao seu redor. O medo consumia sua mente, mas ele estava determinado a evitar qualquer possibilidade de acidente. Lucas, assombrado pelos eventos aterrorizantes que aconteciam ao seu redor, tomou a angustiante decisão de não sair mais de casa. O medo, como uma prisão invisível, o mantinha enclausurado entre as paredes sombrias daquele lugar que antes considerava um refúgio seguro. Cada ruído se transformava em uma ameaça potencial, e a ideia de enfrentar o mundo lá fora se tornava mais insuportável a cada dia que passava. A rotina monótona dentro de sua casa, antes confortável e acolhedora, tornou-se agora um labirinto de paranoia e desconfiança. As janelas e cortinas eram mantidas hermeticamente fechadas, como se assim pudesse evitar qualquer contato com o desconhecido e o sobrenatural que pareciam espreitar do lado de fora. Enquanto os dias se arrastavam em intermináveis horas de ansiedade, ele se via mergulhado em uma espiral de solidão e desespero.
O isolamento alimentava sua mente com pensamentos sombrios e imaginava, por vezes, se tudo aquilo não seria resultado de sua própria insanidade. Ele mal ousava dormir, temendo os pesadelos e as visões que assombravam suas noites. Seus sentidos estavam constantemente alertas, em vigília contra o desconhecido e o imprevisível. Dentro das paredes que antes abrigavam sua tranquilidade, Lucas agora vivia um inferno particular, onde o terror parecia ser a única companhia constante. Sair de casa era uma opção inimaginável, pois aquela estranha entidade maligna parecia tê-lo marcado como presa em sua própria morada. Assim, ele permanecia prisioneiro de suas próprias angústias e medos, sem saber se aquilo tudo era real ou apenas fruto de uma mente atormentada. A única certeza que ele tinha era que jamais poderia retornar ao mundo lá fora. Pacto com a escuridão. Era uma vez uma pequena cidade perdida nas sombras de uma floresta densa. Em seu centro, erguia-se majestoso um casarão. Outrora aquela propriedade imponente, foi a residência luxuosa de um casal estrangeiro sem filhos, que acabou desaparecendo em circunstâncias misteriosas. Pedro, um jovem ambicioso que ao tomar conhecimento do misterioso desaparecimento do casal que habitava o antigo casarão, resolveu invadir o local em busca de objetos de valor e joias. Para sua surpresa, deparou-se com uma sala oculta onde encontrou um antigo livro de capa de couro envelhecida. Nas páginas desse grimório, estavam detalhados todos os procedimentos para invocar um espírito poderoso capaz de trazer riquezas a quem o invocasse. Curioso e ao mesmo tempo apreensivo, Pedro aventurou-se até o imponente salão daquela residência e realizou a invocação. Para seu espanto, o espírito apareceu e pediu que ele cavasse ao redor de uma pedra no jardim da propriedade, pois lá encontraria um tesouro. Descrente, porém tomado pelo medo, Pedro decidiu seguir as ordens. Ao cavar, deparou-se com uma caixa repleta de moedas de ouro. Animado com sua descoberta, ele retornou à cidade e tentou trocar as moedas por mercadorias, chamando a atenção de alguns moradores. Pedro explicou o acontecido e disse a todos que o generoso espírito concederia riqueza a todos que o invocassem. Em uma noite escura, todos se reuniram no salão principal daquele casarão. Uma entidade sombria, que se identificou apenas como o Senhor das Sombras, apareceu diante deles. Com sua voz profunda e sinistra, ofereceu-lhes um acordo tentador. Em troca de suas almas, concederei a vocês uma vida de opulência e prazeres inimagináveis. Dominados pela ganância e seduzidos pelas promessas da entidade, aceitaram o pacto. Instantaneamente, foram transportados para um mundo de luxo e extravagância, onde banquetes suntuosos eram servidos a cada noite, e roupas elegantes, juntamente com joias brilhantes adornavam seus corpos. Cada quarto daquele casarão era uma obra-prima arquitetônica, repleto de decorações requintadas e móveis sofisticados. Dentro daquela propriedade, o tempo parecia se mover de maneira distorcida, como se estivesse em sintonia com a atmosfera surreal da festa perfeita. Os moradores dançavam com uma graça sobrenatural, seus movimentos eram extremamente elegantes. Os sorrisos estampados em seus rostos brilhavam com uma alegria contagiante, enquanto suas risadas ecoavam pelos salões em uma sinfonia de felicidade. Aos olhos daqueles convidados, tudo era perfeito. Os banquetes estavam repletos de iguarias exuberantes, sabores intensos e vinhos encorpados que pareciam nunca se esgotar. As mesas eram cobertas por toalhas de linho puro e porcelana fina, enquanto candelabros reluzentes enchiam o ar com uma luz dourada e mágica. As janelas majestosas estavam cobertas por pesadas cortinas, mantendo o mundo exterior longe de olhos curiosos. Os moradores brindavam a vida e a suposta realização de seus desejos mais profundos, enquanto os músicos tocavam melodias cativantes, elevando a atmosfera festiva a um patamar de euforia. Entretanto, algo passou desapercebido por aquelas pessoas, que não se importavam com nada além de sua própria luxúria e prazer. Nos salões nobres daquele casarão não havia um único espelho ou algo que refletisse suas imagens e o que acontecia ao seu redor. Certo dia, um casal adquiriu o velho casarão com a intenção de reformar e explorar comercialmente o local, que estava vazio, apenas com alguns móveis apodrecidos pelo tempo.
sem ter conhecimento do pacto sombrio que o envolvia, começaram a explorar os confins daquele casarão. Encontraram um porão misterioso e empoeirado. Ali, entre caixas e móveis antigos, havia muitos espelhos, com diversos tamanhos. Curiosos e intrigados, o casal decidiu recuperar um espelho adornado com molduras de metal e resolveu colocá-lo na parede de uma das salas. Logo após isso decidiram retornar à sua casa na cidade vizinha. Uma sensação de terror começou a se espalhar por todos que ali estavam quando identificaram o espelho na sala ao lado do salão principal. Todos aqueles moradores que haviam feito o pacto estavam parados imóveis com olhares de perplexidade e horror. As imagens refletiam os rostos de cada pessoa que se encontrava diante daquele espelho. As feições distorcidas e apodrecidas daqueles corpos eram finalmente reveladas, e todos perceberam a verdade arrepiante que haviam negado por tanto tempo. Naquele instante, a ilusão que os mantinha cativos por mais de 200 anos foi desvendada. No espelho, podiam observar a verdade sombria. O casarão encontrava-se em ruínas, com paredes desmoronando, móveis apodrecidos e um vazio assustador. O tempo havia sido congelado, enquanto eles, presos em uma realidade distorcida, estavam mortos há séculos, com seus corpos mutilados e corrompidos. Um grito coletivo de terror e desespero ecoou pelos salões, interrompendo a festa macabra. O casal havia despertado sem querer a consciência adormecida daqueles mortos-vivos, que não podiam ver e ser vistos por mais ninguém. Finalmente eles compreenderam a terrível verdade. O pacto com a entidade maligna havia os aprisionado em uma existência ilusória, mantendo-os em um ciclo eterno de sofrimento. O casarão luxuoso em que acreditavam viver era apenas uma miragem enganadora, uma prisão macabra que os condenou a vagar pelos salões empoeirados e dilapidados por toda a eternidade. O destino cruel finalmente os alcançou, revelando sua realidade horrenda. Conforme as horas se arrastavam, eles começaram a perceber a verdade terrível. O pacto que fizeram com o Senhor das Sombras era uma armadilha, uma maldição que os prendeu em uma existência vazia e sem qualquer esperança. Desesperados para escapar de seu destino sombrio, eles se uniram, sentindo o peso em seus corações. Cada passo que davam pelos corredores decadentes daquele lugar abandonado era acompanhado por sussurros malignos e uma sensação gélida de presença sobrenatural. O Senhor das Sombras ria em sua escuridão, deleitando-se com a tortura mental e emocional que infligia a eles. As paredes desgastadas exibiam pinturas distorcidas, retratando cenas de horror e tormento. À medida que avançavam, rostos desfigurados emergiam das sombras enviados pela entidade para os impedir de quebrar o pacto condenatório. Eles lutavam contra suas próprias fraquezas e medos, enquanto enfrentavam as visões aterrorizantes que se materializavam diante deles. Vozes sussurrantes ecoavam pelos corredores. Os mortos-vivos, vítimas anteriores do Senhor das Sombras, avançavam com uma sede insaciável de vingança e uma determinação sinistra. Após uma jornada exaustiva e repleta de horror, finalmente chegaram ao salão onde o pacto sombrio havia sido selado. No centro do salão, encontrava-se um pedestal coberto por uma tênue névoa, e sobre ele repousava um antigo livro encadernado em couro corroído pelo tempo. A capa daquele livro exibia símbolos arcanos e inscrições amaldiçoadas. Com as mãos trêmulas, eles abriram o Grimório Proibido, cujas páginas exalavam um odor pútrido. Cada palavra escrita era um convite à perdição, mas eles não hesitaram. Usando a coragem que lhes restava, começaram um ritual arriscado para romper o pacto maligno. Suas vozes ecoaram pelo salão, recitando invocações ancestrais, enquanto símbolos místicos eram traçados no ar. Enquanto o ritual se desenrolava, as sombras dançavam ao redor deles, tentando-os impedir a todo custo. O Senhor das Sombras lançou suas derradeiras investidas, desencadeando uma tempestade de trevas e aparições terríveis. Eles lutaram, resistindo bravamente às energias malignas que tentavam os arrastar para o abismo. Em um momento de êxtase e agonia, as últimas palavras do ritual foram pronunciadas. Uma explosão de energia rasgou o ar, os lançando ao chão. A presença do Senhor das Sombras foi dissipada. Com uma explosão de energia, o casarão e o Senhor das Sombras foram consumidos pela escuridão.
Apenas alguns espíritos, que buscavam paz e libertação, conseguiram seguir adiante abandonando o casarão em ruínas. Os demais ainda permanecem aprisionados nas estruturas daquela propriedade maldita. Desde então, aqueles que se aventuram a se aproximar das ruínas são cruelmente atormentados pelas almas torturadas daqueles espectros angustiados. Alguns juram ter visto durante a noite vultos com suas faces distorcidas caminhando pela propriedade, amaldiçoados em uma escuridão repleta de pesadelos que nunca acaba. E assim, a propriedade permanece como um símbolo sinistro do destino cruel reservado para aqueles que ousam trocar suas almas por poder e riqueza. O encontro aterrorizante. Era noite em uma pequena cidade no sul do estado de Minas Gerais. Alguns soldados do Corpo de Bombeiros estavam de plantão, esperando por qualquer chamado de emergência. O som da chuva batendo nas janelas da estação criava uma atmosfera sinistra, enquanto os trovões ecoavam ameaçadoramente. De repente, o telefone tocou. Era uma ligação emergencial sobre uma criatura estranha avistada nos arredores da cidade. Os soldados pegaram seus equipamentos e partiram imediatamente. Ao chegar no local, eles foram confrontados com uma cena que fez seus corações dispararem e a respiração prender em suas gargantas. Lá estava ela, a criatura emergindo das sombras com uma presença assombrosa. Seu corpo emanava um brilho intenso que parecia desafiar a escuridão circundante. Era uma luz peculiar, uma fusão hipnótica de tons esverdeados e azulados, que parecia pulsar com uma energia nunca vista. Essa luminosidade penetrava na alma dos observadores. Era impossível desviar o olhar, mesmo que o medo enraizado se apoderasse profundamente dos soldados, colocando-os em alerta máximo. Seus braços eram longos e dotados de uma incrível flexibilidade. Eles se retorciam e se dobravam de maneiras impossíveis, revelando uma natureza estranha e ao mesmo tempo assustadora. Suas mãos, adornadas com garras afiadas como lâminas, eram um aviso de sua natureza predatória. Tentaram algumas vezes capturar a criatura, mas ela demonstrava habilidades sobre-humanas, confundindo e escapando deles em uma perseguição frenética pela cidade. A notícia do encontro se espalhou rapidamente, gerando medo e especulações entre os moradores. Determinados a descobrir a verdade por trás de tudo aquilo, eles continuaram a perseguição, até um galpão que estava abandonado há muitos anos. Neste local a criatura rapidamente apareceu diante deles, emitindo um brilho intenso que ofuscava seus olhos. Uma dor indescritível e agonizante tomou conta de todos. Após alguns instantes, assim como surgiu, a criatura desapareceu repentinamente, deixando os soldados confusos e atordoados naquele galpão. Com o passar das horas, eles começaram a perceber mudanças sutis em seus corpos e mentes. No entanto, a situação tomou um rumo sombrio quando uma equipe de investigação do governo descobriu anomalias no radar do espaço aéreo da região e se deslocaram imediatamente para lá. Eles se tornaram alvo dessa equipe, que os localizou e os levou para um local secreto, mantendo-os em quarentena. Após terem sido capturados pelo governo, foram submetidos a uma série de exames meticulosos e intrusivos, projetados para desvendar os segredos que seu encontro com a criatura havia desencadeado. O primeiro exame foi uma bateria de testes físicos. Todos foram submetidos a exames de sangue, onde amostras foram retiradas para análise. Os exames psicológicos foram igualmente intensos. Os soldados foram colocados em máquinas de ressonância magnética, enquanto sua atividade cerebral era monitorada. Os cientistas buscavam padrões incomuns, tentando entender como a experiência com a criatura havia afetado seus processos mentais. Testes de memória, percepção e cognição foram realizados repetidamente, com o objetivo de revelar se houve algum impacto ou aprimoramento. Além disso, eles foram submetidos a interrogatórios extensos. Agentes do governo, habilidosos em extrair informações, tentaram arrancar todos os detalhes do encontro com a criatura. Os soldados foram questionados sobre suas sensações, percepções e qualquer informação relevante que pudessem ter adquirido durante a experiência. Pressionados e confrontados com evidências, foram levados ao limite de sua resistência psicológica.
Em paralelo aos exames médicos e psicológicos, os soldados também foram submetidos a testes de habilidades ampliadas que manifestaram desde o encontro com a criatura. Foram colocados em situações controladas para testar suas capacidades aprimoradas. Sua agilidade, sentidos e até mesmo habilidades telepáticas foram avaliadas e registradas em detalhes pelos cientistas do governo. A quarentena imposta pelo governo serviu como um isolamento rigoroso, para impedir que informações sobre as suas transformações vazassem para o público, e também para evitar que algum patógeno desconhecido contaminasse a todos. Eles foram mantidos sob vigilância constante, com câmeras monitorando seus movimentos e comunicações. Suas interações com o mundo exterior foram estritamente controladas, e qualquer tentativa de divulgar o que haviam vivido resultaria em consequências graves. Os soldados desapareceram do conhecimento público. O governo tomou medidas drásticas para manter eles em segredo, escondendo-os em uma instalação ultrassecreta, longe dos olhos curiosos. Seus destinos permanecem desconhecidos, envoltos em um véu de mistério e conspiração. Alguns moradores, em busca de respostas e desesperados para compartilhar suas experiências assustadoras, buscaram a imprensa, chamando a atenção de toda a mídia nacional. A cidade se tornava, por vezes, o centro das atenções, devido à exposição midiática do caso por alguns moradores. As especulações e o medo permeavam a população, alimentando-se a cada dia, enquanto os 3 soldados que ousaram enfrentar a criatura jamais foram vistos novamente. A cidade permaneceu assombrada, enquanto a população local continua a se perguntar o que realmente aconteceu com aqueles soldados. O chamado das trevas. Um zelador solitário chamado Samuel dedicava-se à manutenção do lugar, cuidando dos detalhes e das áreas de um colégio. Ele era um homem cuja vida havia sido marcada por tragédias e miséria muito antes de começar a trabalhar naquela escola. Nasceu em uma família pobre, em uma área urbana deteriorada, onde a criminalidade e a desigualdade eram desenfreadas. Desde cedo, Samuel aprendeu a lutar para sobreviver em meio à adversidade. Ele encontrou um anúncio de emprego para um cargo de zelador na escola no período da noite. Vendo isso como uma oportunidade para sair da rua e ter algum tipo de estabilidade, ele se candidatou ao cargo. Ao ser contratado, Samuel acreditava que finalmente encontrara um refúgio, um lugar onde poderia recomeçar. No entanto, ele logo percebeu que a escola escondia segredos obscuros que o atormentariam. Certa noite, enquanto verificava as instalações, sentiu uma arrepiante corrente de ar passar por ele. Foi então que ele se deparou com várias manchas estranhas se movimentando rapidamente na parede daquele porão. Para sua surpresa, a mancha começou a se transformar, ganhando formas estranhas e perturbadoras. Correndo de um lado para o outro, formando letras e figuras. No início, Samuel pensou que eram apenas coincidências assustadoras, mas, à medida que os dias passavam, as manchas evoluíam para desenhos macabros e perturbadores. Acidentes e tragédias se revelavam perante seus olhos. E o mais aterrorizante era que as imagens previam eventos trágicos que ocorreriam em sua vida e na vida de seus entes queridos. Com o coração acelerado, Samuel tentou esconder as manchas e os desenhos, mas, independentemente do que fizesse, eles sempre retornavam, mais vívidos e aterrorizantes do que nunca. A escuridão daquele porão parecia se manifestar através das paredes. Samuel, desesperado para compartilhar as visões macabras e perturbadoras que assolavam sua mente, tentou alertar a direção da escola sobre os eventos trágicos que previa. No entanto, suas preocupações foram recebidas com risos e zombaria, consideradas meras brincadeiras de um zelador idoso e simplório. Sua busca por ajuda e validação foi ignorada, relegando-o ao isolamento e à solidão, tornando-se o alvo de piadas, enquanto as energias sombrias continuavam a tecer seu destino impiedosamente. Apesar de ter sido ridicularizado e não ter sido levado a sério, Samuel sentia uma conexão inexplicável com aquela entidade sobrenatural.
Ele sabia que havia algo mais do que meras previsões trágicas, havia uma energia inquietante que parecia chamá-lo. Movido por uma mistura de curiosidade e desespero, Samuel decidiu manter contato com aquela entidade sombria, mergulhando cada vez mais fundo em seu mundo macabro em busca de respostas e talvez, quem sabe, de uma maneira de encontrar redenção para sua vida repleta de tragédias. Enquanto as entidades sobrenaturais ganhavam mais poder e controle, Samuel, em sua busca desesperada por conhecimento e poder, concordou em cumprir o pedido sinistro daqueles vultos. Ele estendeu suas mãos trêmulas em direção à parede. No momento em que suas mãos entraram em contato com a superfície, algo terrível aconteceu. Uma força maligna e incontrolável o envolveu, e Samuel percebeu horrorizado que estava sendo absorvido lentamente para dentro da parede maldita. Seu corpo, agora imobilizado, começou a ser engolido pela estrutura fria e implacável. O desespero tomou conta dele quando percebeu que não conseguia mais se soltar, que sua alma estava condenada a ser aprisionada para toda a eternidade. Seus olhos se encheram de pânico enquanto ele lutava em vão contra as forças sobrenaturais que o mantinham cativo. Seus gritos ecoavam apenas em sua mente, pois não conseguia emitir nenhum som. Samuel compreendeu, tarde demais, a verdade aterradora por trás daquelas visões macabras. As entidades que ele convocou eram meros peões em um jogo mais sombrio e sádico, e ele era apenas uma peça sacrificada nesse tabuleiro macabro. Preso e imóvel, seu destino foi selado, condenado a uma existência aprisionada naquela parede. Sua alma estava em agonia. Após a tragédia envolvendo Samuel, a vida na escola e na cidade seguiu normalmente. As pessoas notaram sua ausência, mas não tinham conhecimento do destino terrível que ele havia encontrado. Aqueles que conheciam Samuel lamentaram sua partida, sem terem ideia dos eventos sinistros que ocorreram naquele lugar. A escola continuou a funcionar, mas um sentimento de inquietude pairava sobre ela. Os corredores pareciam um pouco mais sombrios, e a atmosfera carregada de mistério permanecia como uma lembrança silenciosa da tragédia que se desenrolara. Alguns alunos e funcionários ocasionalmente relatavam sentir uma presença estranha, mas tais relatos eram facilmente descartados como imaginação ou medo infundado. Eles não tinham a mínima ideia do que estava por vir. O espírito da noite. Samuel Williams era um homem justo e benevolente. Seus parentes, cobiçosos por poder e riqueza, conspiraram contra ele em uma traição horrenda. Samuel possuía uma grande fortuna e influência em sua vila, o que despertou a ganância maligna de seus próprios familiares. Eles ansiavam pela herança que lhe seria concedida caso ele viesse a óbito. A conspiração maligna se concretizou quando todos os parentes resolveram acusá-lo de um crime que jamais cometeu. Sem chance de defesa, Samuel foi linchado de forma brutal pelos moradores da vila, que, incitados por mentiras ardilosamente plantadas, se tornaram uma horda furiosa de ódio. As ruas ganharam vida com a fúria daqueles habitantes, levando-os a lançar pedras e gritar palavras de condenação contra Samuel. Sua voz implorando por misericórdia se misturava ao rugido da multidão enlouquecida. Mesmo em meio à agonia extrema, ele não conseguia compreender como sua própria família pôde ser responsável por tamanho ato de traição. O céu acima dele estava manchado de sangue e dor, enquanto a escuridão da noite parecia engolir sua alma. Cada golpe, cada grito de raiva e cada olhar de ódio eram como punhais atravessando o coração de Samuel. Seu corpo, desfigurado e ensanguentado, se tornou um troféu para a ira desenfreada daquela multidão. No momento de sua morte brutal, uma última lágrima escorreu por seu rosto. Enquanto o corpo de Samuel pendia inerte em uma árvore, sua família e os moradores da vila se congratulavam pelo feito macabro. Eles acreditavam ter silenciado a voz da justiça e garantido para si a herança e o poder que tanto desejavam. No entanto, a maldade não passa impune, e a linhagem Williams seria amaldiçoada pela eternidade. A energia de Samuel, carregada de ódio e desespero, deu origem ao espírito da noite, uma entidade sombria sedenta por vingança. O lamento de Samuel ecoaria através dos séculos, clamando por justiça contra seus traidores. A mansão ancestral dos Williams se tornou o centro do terror,
assombrada pelo espírito da noite. Os descendentes daquela família enfrentariam geração após geração a ira da entidade que clamava por reparação. A maldição que começou com uma traição brutal permaneceria como um legado sinistro e implacável. Os segredos escuros da família Williams se misturavam com o choro angustiante do espírito da noite, ecoando pelas sombras, perpetuando um terror que jamais poderia ser esquecido. Thomas Williams, o último herdeiro da linhagem amaldiçoada, cresceu isolado dos olhos curiosos daquela vila. Seus pais, sabendo do destino cruel que os aguardava, protegeram-no da verdade sobre a maldição que recaía sobre sua família. Mas, à medida que Thomas amadurecia, o mistério da mansão e a sensação de uma presença sinistra o atormentavam. Quando completou 18 anos, Thomas encontrou uma carta lacrada com o brasão da família no apartamento de seus pais. Intrigado e ansioso por descobrir mais sobre sua história, ele quebrou o lacre e leu o conteúdo. A carta detalhava o trágico destino de Samuel Williams e a maldição que havia se instaurado na família desde então. Incapaz de ignorar esta história do passado, Thomas não conseguia mais conter a curiosidade que o dominava. Movido por uma inquietude incontrolável, ele decidiu, sem seus pais saberem, embarcar em uma viagem rumo àquela vila remota, para explorar os segredos ocultos da mansão ancestral que já estava abandonada há muitos anos. Ao chegar no local, o jovem ficou perplexo com a imponente construção do século passado. A mansão erguia-se majestosamente, com suas paredes de pedra desgastadas pelo tempo e os vitrais antigos que ainda exibiam os resquícios de cores vivas. Cada detalhe arquitetônico contava uma história esquecida, enquanto o musgo abraçava suas estruturas com uma paciência milenar. Thomas hesitou por um momento antes de adentrar o saguão principal. A porta rangia com uma melodia sombria, como se a própria mansão lamentasse sua presença há muito esperada. O eco de seus passos solitários preenchia o espaço, ressoando através dos corredores sombrios que se estendiam como veias de um ser adormecido. À medida que avançava pelas sombras da casa, a atmosfera tornava-se pesada, como se um véu de mistério envolvesse cada cômodo. A penumbra ocultava os móveis empoeirados, testemunhas silenciosas de um tempo distante. As paredes pareciam sussurrar seus segredos sombrios, contando histórias de tempos passados e eventos que marcaram o destino trágico daquela família. Os quadros pendurados retratavam rostos sérios e olhos penetrantes, que pareciam observar atentamente cada movimento de Thomas, como se julgassem sua intenção ao adentrar aquele espaço proibido. Caminhando por um corredor estreito, ele chegou a uma sala ampla e decadente. A luz da lua cheia penetrava pelas janelas altas e empoeiradas, criando uma dança de sombras no chão gasto. Um retrato de Samuel Williams, o homem traído e linchado injustamente, pendia solenemente na parede. Os olhos de Samuel pareciam seguir Thomas com um misto de tristeza e advertência. Enquanto explorava cada cômodo da mansão, a sensação de uma presença sinistra aumentava. Sons sussurrados e suspiros inquietantes ecoavam pelas paredes, e o jovem sentia como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. A atmosfera opressiva dava lugar a uma sensação de insegurança, como se a maldição que assolava a família ainda estivesse viva, à espreita na escuridão. Mesmo assim, Thomas prosseguia em sua busca insaciável por respostas. Cada passo parecia arrancar segredos escondidos e memórias silenciadas que ecoavam pelas entranhas da mansão. Ele sentia-se atraído pelo passado sombrio de sua linhagem, como se tivesse um dever pessoal de confrontar a história que o perseguia. O medo e a curiosidade duelavam dentro dele, mas seu desejo de desvendar os segredos ocultos da família o impulsionava a continuar. A jornada para enfrentar o passado sombrio da linhagem amaldiçoada estava apenas começando, e o jovem descobriria que nem tudo que se esconde nas sombras quer ser revelado. Ao subir uma escada empoeirada que levava ao sótão abandonado, ele sentia a presença do espírito da noite se intensificar, como se uma entidade invisível o guiasse para o coração da maldição. Enquanto explorava o sótão, um livro antigo e misterioso chamou sua atenção. Suas páginas continham feitiços arcanos e símbolos macabros, e uma aura sombria emanava das palavras escritas. Thomas, dominado por uma curiosidade imprudente, começou a recitar as palavras daquele livro em voz baixa.
Um vento gelado soprou pelo sótão, e as velas que Thomas trouxera consigo se apagaram misteriosamente. De repente, uma presença sinistra surgiu diante dele. Era o espírito da noite, manifestando-se em toda a sua forma aterrorizante. Seus olhos ardiam com ódio e seu lamento ecoava pelas paredes. O medo tomou conta de Thomas, e ele se viu encurralado naquela sala secreta e sombria. Seu coração batia descontroladamente, e a sensação de que algo maligno o rodeava era avassaladora. Ele tentou recuar, mas algo o segurava com força, como se as próprias sombras o tivessem prendido em seu terrível destino. O espírito da noite avançou em sua direção. Suas garras espectrais brilhavam com um poder sombrio, pronto para punir mais um descendente dos traidores. Você foi ingênuo em acreditar que poderia escapar do seu destino. Gritou o espírito com uma voz arrepiante que estremeceu as paredes. Thomas tremia de medo, mas em meio ao pavor, algo o impulsionava a resistir. Ele sabia que não podia ceder à escuridão que o rodeava. Em um último ato desesperado, ele lembrou das histórias de seu pai sobre uma relíquia sagrada que poderia dissipar as forças malignas. Com um esforço tremendo, Thomas conseguiu tirar um colar escondido embaixo de sua camisa. A relíquia era uma pequena cruz de prata, que havia sido passada de geração em geração na família Williams, como uma proteção contra o mal. Segurando a cruz firmemente em suas mãos trêmulas, Thomas começou a recitar uma antiga oração de proteção ensinada por seu pai. A cruz começou a brilhar intensamente, dissipando as sombras ao seu redor. O espírito da noite recuou, enfraquecido pela luz divina. A relíquia sagrada provou ser a única esperança de Thomas contra o mal que o havia atraído para aquela armadilha. Com coragem, ele enfrentou o espírito da noite, relembrando suas palavras de perdão e redenção que havia escolhido em sua jornada. A batalha entre luz e escuridão se intensificou, e a mansão ancestral estremeceu com a força daquele conflito sobrenatural. Sombras dançavam ao redor dele, e o som dos gritos do espírito ecoavam pelos corredores. Finalmente, a luz da cruz sagrada prevaleceu, e o espírito da noite foi derrotado. Uma explosão de energia sombria se dissipou, e a sala secreta ficou silenciosa mais uma vez. Thomas caiu de joelhos, exausto e abalado, mas vitorioso em sua provação. Sua determinação em enfrentar o mal o havia salvado do terrível destino que o aguardava. Ao escapar da sala secreta, Thomas jurou nunca mais se aproximar daquela mansão assombrada. Ele percebeu que a maldição que envolvia sua família era real, e que ele não podia subestimar as forças sombrias que ainda se agarravam ao passado. Enquanto abandonava a mansão, o vento uivava e as árvores sussurravam histórias de tragédia e vingança. A vila inteira permaneceria como um lugar assombrado por sua própria história de violência e ódio. O mistério do Hotel Johnson. O Hotel Johnson, um majestoso edifício neogótico situado em uma cidadezinha remota, escondia um passado sombrio que poucos conheciam. Muito antes de receber os viajantes em busca de conforto e descanso, suas paredes eram testemunhas silenciosas de vários eventos. Instalações médicas completas, consultórios, um hospital e um necrotério funcionavam ali. O antigo hospital, agora convertido em hotel, atraía turistas em busca de um refúgio nostálgico. O porão, onde ficava o necrotério, era uma área proibida para os hóspedes, e poucos ousavam se aventurar por lá, mesmo com a curiosidade os instigando. Os empregados daquele hotel evitavam falar sobre o assunto, apressando-se a mudar de tema sempre que alguém ousava mencionar as lendas macabras que cercavam o local. Certa noite, durante uma tempestade intensa que deixou os hóspedes presos dentro do hotel, um grupo de amigos que buscavam emoções fortes decidiu explorar o porão. Eles riram das histórias de fantasmas e acreditaram ser apenas lendas, mas uma sensação de inquietação os acompanhava enquanto desciam pelas escadas escuras e empoeiradas. O ar úmido e frio daquele porão cortava seus rostos e as velhas lâmpadas tremulavam, criando sombras assustadoras. Ao se aproximarem da sala do necrotério, o cheiro forte ainda impregnava o ambiente, como se o tempo não tivesse apagado completamente as atividades que ocorreram ali. Em meio a risos nervosos, um dos amigos acendeu uma lanterna,
revelando símbolos estranhos e desgastados nas paredes. O piso de mármore estava marcado por uma grande mancha, que parecia resistir a qualquer tentativa de limpeza. A atmosfera pesada e carregada parecia se tornar cada vez mais insuportável. Enquanto exploravam a sala daquele necrotério, uma das portas se abriu bruscamente, provocando um grito coletivo de susto. A figura de uma enfermeira com o rosto coberto por uma máscara cirúrgica surgiu do nada, caminhando lentamente em direção a eles. Seus passos eram arrastados e pesados, como se ela estivesse presa a alguma memória sinistra. O medo paralisou o grupo, tornando difícil qualquer tentativa de fuga. A enfermeira fantasmagórica ergueu sua mão esquelética e apontou para o necrotério, como se quisesse revelar um segredo há muito esquecido. Então, sem dizer uma palavra, ela desapareceu na escuridão, deixando o grupo aterrorizado e confuso. Um a um, eles escaparam daquele porão, com o coração disparado e as pernas trêmulas. A partir daquela noite, as lendas do Hotel Johnson ganharam vida, e os hóspedes começaram a relatar encontros estranhos e inexplicáveis em seus corredores. As aparições tornaram-se mais frequentes, e os hóspedes começaram a relatar encontros com a enfermeira fantasmagórica e outras figuras sombrias. À noite murmúrios ecoavam pelos corredores. Hóspedes relatavam ver sombras se movendo, ouvindo passos arrastados quando estavam em seus quartos. Alguns até afirmavam terem sido tocados por mãos frias e invisíveis durante o sono. À medida que a fama do Hotel Johnson como um local assombrado se espalhava, cada vez menos turistas se arriscavam a ficar hospedados ali. O lugar outrora agitado e repleto de visitantes agora estava quase deserto. A cidadezinha remota também sentiu o impacto negativo dessa reputação sinistra, com as pessoas evitando até mesmo passar perto daquele majestoso edifício neogótico. A mesma fama como um lugar assombrado e repleto de atividades sobrenaturais acabou atraindo a atenção de curiosos em busca de emoções fortes. Alguns corajosos decidiram se hospedar no antigo edifício neogótico na esperança de vivenciar encontros paranormais e se divertir com a adrenalina. No entanto, o que encontraram lá dentro foi muito além de suas expectativas. Durante a breve visita, foram confrontados com aparições assustadoras, transformando a diversão em um pesadelo aterrorizante. Todos saíram daquele lugar com o coração acelerado, extremamente apavorados e com a certeza de que nunca mais se aventurariam por aqueles corredores sombrios. A administração tentou desesperadamente abafar os rumores, negando qualquer história de assombrações e afirmando que tudo não passava de invenções para atrair curiosos. Mas as evidências do passado sinistro eram difíceis de ignorar. As inscrições macabras nas paredes daquele porão permaneciam lá, apesar das tentativas de esconder o que estava por trás delas. Com o passar do tempo, as aparições se tornaram mais intensas e violentas. Os funcionários relatavam acontecimentos estranhos durante a noite, pessoas estavam se machucando gravemente, em acidentes inexplicáveis quando o edifício estava praticamente vazio. Alguns afirmavam ouvir gritos em seus ouvidos enquanto faziam a limpeza dos quartos, enquanto outros viam vultos sinistros percorrendo os corredores vazios. Certa noite, uma equipe de investigadores paranormais decidiram adentrar os corredores sinistros daquele lugar. Armados com equipamentos de última geração, eles adentraram o local com a determinação de desvendar os segredos ocultos. Mas logo descobriram que estavam lidando com forças sobrenaturais muito além de sua compreensão. Enquanto exploravam o porão, os instrumentos de detecção de energia começaram a agitar-se loucamente. Eles capturaram vozes em gravações de áudio e registraram flutuações extremas de temperatura em certos pontos. Em uma das salas, a figura da enfermeira fantasmagórica surgiu novamente, provocando gritos e correrias entre os investigadores. A presença assustadora só parecia crescer, alimentada pela curiosidade mórbida de muitos e pelos relatos arrepiantes dos corajosos que decidiram enfrentar seus medos para investigar o local. O outrora majestoso edifício neogótico tornou-se uma ruína amaldiçoada. Com o passar dos anos, o lugar foi gradativamente abandonado e caiu em decadência. Sua aura misteriosa e assustadora afastava qualquer possibilidade de renovação ou restauração.
A cidade, uma vez orgulhosa de ter um hotel tão imponente, preferiu deixá-lo como uma lembrança esquecida de todo aquele terror que um dia espreitou entre suas paredes. Conforme o tempo passava e o lugar permanecia abandonado, algo sinistro começou a se manifestar com maior intensidade. As entidades malignas perceberam que ali encontravam um verdadeiro banquete de almas atormentadas, que não conseguiam encontrar paz mesmo após a morte. Essas criaturas sombrias, sedentas por perpetuar o mal em sua pura essência, se alimentavam da energia dessas almas perdidas. A escuridão que se escondia nas sombras daquele antigo hotel se intensificou, e uma aura de terror pairava no ar, afugentando qualquer ser vivo que se aproximasse. As histórias assustadoras do passado ganharam vida, e as lendas se tornaram reais para quem ousava desafiar o destino sombrio daquele lugar. Pessoas que se aventuraram a explorar o hotel nunca mais foram vistas novamente, sugadas para um limbo tenebroso onde suas almas se tornavam presas para sempre. Os corredores do edifício ecoavam com os lamentos angustiados daqueles que estavam condenados a vagar eternamente aprisionados naquela estrutura. A cidadezinha remota, outrora um refúgio nostálgico para turistas, agora estava amaldiçoada. A escuridão daquele lugar se espalhava por seus limites, envolvendo-a em um véu de desespero e medo. Enquanto o pesadelo aterrorizante se estendia, a cidade caía no esquecimento e era engolida por um mar de trevas. Os antigos habitantes fugiam em busca de segurança, abandonando suas casas e memórias para trás. O Hotel Johnson tornou-se um símbolo amaldiçoado daquilo que é melhor esquecer, um monumento à natureza cruel da vida e da morte, e ao poder aterrador das entidades malignas que se aproveitavam do sofrimento humano. O mal em sua forma mais pura encontrou sua morada naquele antigo prédio e nas almas atormentadas que ali vagavam sem descanso. A escuridão prevaleceu, e o Hotel Johnson tornou-se uma sombria e eterna prisão, onde o terror se alimentava de suas vítimas indefesas, perpetuando a agonia e o sofrimento para além da compreensão humana. O segredo do fim da rua. Havia uma casa no fim da rua, envolta em sombras e silêncio. Era uma estrutura antiga, abandonada há anos, que exalava um ar de mistério e temor. Os vizinhos murmuravam sobre vultos sinistros que ocasionalmente eram avistados ao redor da propriedade. Dizia-se que a casa escondia um passado terrível, um segredo obscuro que só seria revelado quando alguém ousasse entrar em suas portas desgastadas pelo tempo. Um grupo de jovens aventureiros chamados Alex, Sarah, Daniel e Laura, eram atraídos pela aura paranormal que emanava daquela casa. Alex, um líder destemido, era o catalisador das aventuras. Certa noite, decidiram que era hora de investigar o que se escondia por trás das paredes daquela casa sinistra. Reuniram-se em frente à residência abandonada. O céu estava nublado, criando uma atmosfera adequada para sua expedição. Cada um carregava uma lanterna, prontos para desbravar o desconhecido. Adentraram a casa, com o som dos assoalhos ecoando pelos cômodos vazios. A atmosfera sombria e o cheiro de abandono se intensificavam a cada passo. Em meio à escuridão, encontraram evidências macabras espalhadas pela casa, revelando um passado terrível. Fotografias desbotadas de uma família sorridente, agora envoltas em angústia e melancolia, retratavam o início do pesadelo que havia se instalado ali. A coragem daquele grupo os levou ao porão, onde a tensão atingiu seu ápice. As sombras dançavam ao redor deles, como se ganhassem vida própria, enquanto vasculhavam o local em busca de respostas. Foi então que encontraram um diário antigo, coberto de poeira e esquecido pelo tempo. Suas páginas revelavam a história de uma família atormentada por uma entidade maligna chamada Ossode. Descobriram que a casa fora o epicentro de atrocidades inimagináveis e que ao entrar naquele local proibido, haviam despertado aquela criatura maligna de seu sono eterno. Ossode, uma figura sombria e macabra, era na verdade uma pessoa que há muitos anos habitou aquela casa sinistra. Seu nome verdadeiro era desconhecido. Ele foi consumido pela ganância e traiu toda a sua família por dinheiro. Negociou todas as preciosidades da família, ouro e joias, com um mercador estrangeiro, acreditando que estava garantindo uma vida de riqueza. No entanto, o destino lhe pregou uma terrível peça. O mercador era um golpista ardiloso,
que enganou e o deixou em ruínas. A família, desesperada e mergulhada na pobreza extrema, decidiu partir em busca de oportunidades no litoral, desaparecendo para sempre, sem deixar vestígios. Ele permaneceu naquela casa amaldiçoada até o fim de seus dias, consumido pelo arrependimento e pela culpa. Seu espírito atormentado não encontrou paz após a morte, ficando aprisionado naquele casarão deteriorado. Transformou-se em uma entidade maligna, conhecida como Ossode, sedento por vingança contra todos aqueles que cruzassem seu caminho. Assim, sua figura deformada e monstruosa era a personificação de sua alma atormentada. Sua forma era uma combinação distorcida de ossos quebrados e pele putrefata, onde olhos vazios brilhavam com um fogo maligno. Seus longos membros retorcidos pareciam se contorcer como galhos, enquanto sua presença emanava um odor de morte. Uma energia sombria envolvia-o, alimentada pelos tormentos que infligira às vítimas do passado, e sua voz, um sussurro arrepiante, penetrava na mente dos incautos, semeando medo e desespero. Ossode representava a personificação do mal e da vingança, uma entidade cujo único propósito era espalhar a destruição e a escuridão por onde quer que passasse. À medida que os segredos do diário eram libertados, as sombras se contorciam e se estendiam em direção ao grupo. Agora, presos na casa, enfrentavam energias sobrenaturais além de sua compreensão, lutando para encontrar uma saída. Decidiram então procurar no diário uma forma de se libertarem. Lendo atentamente, eles descobriram que a única maneira de quebrar a maldição era encontrar um artefato antigo, utilizado para a invocação da entidade, escondido em um compartimento secreto da mansão. Enfim, encontraram o artefato. A partir deste momento iniciou-se uma batalha épica contra a criatura. O mal se manifestou em sua forma mais aterrorizante, desesperado para manter sua influência sobre a casa e aqueles que a ousassem desafiar. O confronto entre o bem e o mal chegou ao seu clímax em meio a estalos de energia sobrenatural e gritos angustiantes. Com um último esforço, os amigos conseguiram banir Ossode, mas a lembrança de sua presença macabra se enraizou em suas mentes como uma cicatriz sinistra. Apesar de terem sobrevivido a esse pesadelo terrível, os amigos carregavam o peso daquela experiência em suas almas, como uma maldição invisível que deixaria marcas profundas em suas vidas. A casa abandonada, mesmo com o Ossode banido, se tornou um lugar de energia pesada, um lugar onde os vivos poderiam sentir o toque gélido da escuridão. A história da casa passou a ser contada pelos vizinhos, sussurrada em tom temeroso, como uma advertência sombria aos incautos. A batalha contra o mal tinha um preço alto. Mesmo afastados daquele local sinistro, os amigos nunca poderiam esquecer o horror que enfrentaram. Enquanto a noite caía sobre a casa no fim da rua, os 4 amigos se afastaram, deixando para trás um lugar de terror e segredos. Mas, em algum lugar nas sombras, uma lembrança persistiria, lembrando-os de que o mal pode estar à espreita onde menos se espera, pronto para revelar seu verdadeiro rosto. Agora, os 4 amigos mantinham-se vigilantes, sabendo que as trevas podem espreitar em cada canto obscuro do mundo, sempre preparados para a batalha incansável contra o mal que persiste em se manifestar. Cicatrizes de guerra. A chuva caía incessantemente naquela noite sombria, criando uma atmosfera pesada ao redor da pequena casa isolada no meio da floresta. Gotas grossas batiam nas janelas, enquanto trovões ecoavam no horizonte, aumentando a sensação de isolamento de John. A luz das velas dançava freneticamente com as rajadas de vento que penetravam pelas frestas, e o crepitar da lareira tentava combater o frio e a umidade que se infiltravam no interior da morada. Dentro da casa, John, um veterano de guerra, buscava refúgio da solidão e dos traumas que carregava há tanto tempo. Ele vestia uma antiga camiseta militar, surrada pelos anos de uso e pelos horrores que testemunhara nos campos de batalha. Seu olhar cansado e melancólico denunciava a dor que ele ainda enfrentava, apesar dos anos que se passaram desde o término do conflito. Os relâmpagos ocasionalmente iluminavam a sala, revelando móveis empoeirados e sombras inquietantes nas paredes. Uma estante de livros, repleta de obras antigas e empoeiradas, ocupava uma parede, enquanto uma fotografia em preto e branco de uma família feliz, permanecia envelhecida em um pequeno porta-retratos sobre uma mesinha. John caminhou pela sala,
sentindo a dor da perda que o assombrava constantemente. Seus pensamentos divagavam entre as memórias felizes e os traumas que pareciam nunca o abandonar. Ele se perguntava se algum dia conseguiria encontrar paz em seu coração e reconciliar-se com as lembranças dolorosas que o assombravam. Sentou-se em uma poltrona gasta, erguendo um copo de uísque que estava em uma mesinha próxima. O líquido refletia a luz das velas enquanto ele o observava com certa hesitação. O álcool sempre foi um refúgio temporário, uma maneira de amortecer as emoções, mas nunca conseguiu verdadeiramente afastar seus demônios internos. Enquanto a chuva continuava a cair lá fora, os pensamentos atormentadores atingiram John com força total. Ele se lembrou dos amigos que perdeu na guerra, dos momentos traumáticos que testemunhou e da sensação de impotência que sentiu diante da violência e da destruição. As imagens e sons pareciam ecoar em seus ouvidos, como se ele estivesse revivendo tudo novamente. Para tentar distrair sua mente, John decidiu assistir a um filme. Sentou-se em sua poltrona gasta, com um cobertor sobre os ombros, e deu play na tela escura da televisão. O filme tinha um cenário de batalha, e os personagens eram surpreendentemente parecidos com seus antigos colegas de pelotão. Uma sensação estranha percorreu sua espinha, como se o passado estivesse se fundindo com o presente diante de seus olhos. À medida que o filme avançava, a semelhança entre o protagonista e seus colegas se tornava cada vez mais perturbadora. Não era apenas a aparência física, mas a personalidade e os trejeitos que pareciam refletir exatamente aqueles homens que lutaram lado a lado com ele nas trincheiras. A mente de John começou a se desequilibrar, e ele esfregou os olhos, incapaz de acreditar no que estava vendo. Num momento assustadoramente surreal, um personagem do filme pareceu olhar diretamente para John. Uma voz estranha e sussurrante ecoou pela sala, mas apenas John parecia ouvi-la. O personagem começou a falar com ele, mencionando fatos pessoais que somente ele saberia. O medo tomou conta de John, e ele tentou desligar a televisão em pânico, mas o controle remoto parecia não responder. Preso naquela situação aterradora, John se viu mergulhando no enredo daquele filme de guerra, mas agora não era mais um espectador. Ele estava dentro da história, como se fosse transportado de volta para o campo de batalha que tanto tentou esquecer. Memórias traumáticas o inundaram, e ele sentiu o cheiro de fumaça e sangue novamente. Enquanto a trama se desenrolava, os fantasmas de seus antigos companheiros de pelotão começaram a emergir das sombras. Eram figuras pálidas e etéreas, com olhos vazios. Cada um deles trazia consigo uma lembrança dolorosa de como as suas vidas foram ceifadas em batalha, e eles apontavam para John, culpando-o por suas mortes. Com gestos trêmulos, os fantasmas apontaram para John. Ele sentiu como se estivesse sendo julgado por um tribunal implacável, onde a sentença era a tormenta eterna da culpa. Cada olhar silencioso o culpava, e as palavras não ditas pareciam perfurar seu coração, relembrando-o do peso esmagador de suas decisões passadas. A atmosfera da sala se tornou sufocante, e John mal conseguia respirar na presença daqueles espíritos assombrados. Eles permaneciam ali, imóveis como testemunhas silenciosas de um passado sombrio. O veterano lutou para encontrar palavras que nunca poderiam mudar o que tinha acontecido, o que fizera com que todos aqueles rostos outrora cheios de vida fossem levados à morte prematura. A culpa e o remorso penetraram fundo em sua alma. A sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer tornou-se insuportável. John sentiu-se sendo seguido por sombras enquanto corria desesperado pela casa. Cada cômodo parecia ter olhos invisíveis, observando-o com uma intensidade maligna. Os móveis ganhavam formas distorcidas e ameaçadoras, e ele mal conseguia respirar naquele ambiente enlouquecedor. Atormentado pela culpa, ele sabia que seus pecados do passado estavam voltando para assombrá-lo. Ele correu em direção à sala, ao chegar lá deparou-se com seus antigos companheiros de pelotão, parados em formação diante dele. Seus olhares eram intensos, e cada rosto trazia a marca da dor que sofreram. Os fantasmas o cercavam, criando uma sensação sufocante de angústia e condenação. As vozes daqueles fantasmas ecoaram, repetindo as acusações e lembranças de seus momentos finais. John ajoelhou-se,
implorando perdão e expressando seu arrependimento profundo por seu erro fatídico. Ele explicou como interpretou erroneamente uma mensagem de rádio crucial, o que levou à morte de todos os seus companheiros naquele combate. Lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto sua voz se misturava ao som da chuva que ainda caía lá fora. Por um momento, o ar ficou pesado com a tristeza e a angústia do passado. Os fantasmas pareciam sussurrar entre si, considerando suas palavras e sua dor. Então, uma estranha calma envolveu o lugar, e os fantasmas começaram a desvanecer lentamente. Um por um, eles se dissolveram na escuridão, como se estivessem finalmente encontrando a paz. John permaneceu ajoelhado, com o coração apertado em seu peito. Ele não sabia ao certo se tudo aquilo era real ou se tinha sido apenas uma ilusão criada por sua mente atormentada. A casa ficou em silêncio, exceto pelo som suave da chuva lá fora. A dúvida permaneceu com ele desde então, assombrando-o todas as noites de sua vida. A culpa do passado nunca abandonou John, perseguindo-o como uma sombra sinistra que se recusa a desaparecer. Cada respiração é uma lembrança dolorosa dos erros cometidos e das vidas perdidas. Sua casa na floresta se transformou em um reduto sombrio. Na penumbra da noite, quando a chuva se mistura com a escuridão, o peso da culpa torna-se quase insuportável. Ele fecha os olhos, mas não pode escapar do pesadelo que é sua própria consciência. Cada sombra na escuridão parece tomar forma, como se os espíritos dos seus antigos colegas de pelotão estivessem ao seu redor, relembrando-o das consequências devastadoras de seus erros. A culpa ainda o aprisiona. John sabe que a verdadeira redenção talvez nunca chegue. Aquela culpa pode nunca ser completamente abandonada, e ela está destinada a vagar para sempre pelos corredores sombrios de sua memória.